Olha aqui, vamos começar com algumas questões. Hoje tem uma outra pesquisa Ibope. Né? E agora praticamente vai ter pesquisa todos os dias. E eu acho curioso que algumas teorias conspiratórias sobre pesquisas comecem a circular. Né? Já ouvi de tudo, já vou chegar a elas. Mas eu queria, de saída, deixar claro que, atenção, o voto branco não vai para quem está ganhando, o voto nulo também não. Você pode votar só num dos cargos e anular todos os outros, que aquele seu voto vale. Só uma dúvida, Reinaldo. Você não acha que talvez não deveria, já que usamos urna eletrônica, não deveríamos, por exemplo, banir o voto em branco, tornar tudo nulo? Para não causar confusão? Eu acho, porque é irrelevante. Acontece que até a Constituição de 88, o voto branco era considerado voto válido para o cômputo geral. A partir de 88 deixou de ser. Então nós temos simplesmente o voto inválido. Seja branco, seja nulo, eles são iguais. Então essa máxima de que o voto branco vai para quem está na frente, isso não faz nenhum sentido. Atenção, para você entender. Quando é que um candidato ganha a eleição no primeiro turno? Né? Já que os bolsonaristas estão dizendo que eles vão ganhar no primeiro turno, nada indica, e eles ficam bravos que a gente diga isso, mas, enfim, por enquanto nada indica, vamos ver. Vai vir o Ibope hoje, se o Ibope hoje indicar que a tendência é essa, nós diremos aqui. Né? Vamos lá, como é que se ganha eleição no primeiro turno? Você faz a contabilidade só com os votos válidos. Só com os votos válidos. Historicamente no Brasil, ou vai, uma coisa média aí, você tem uma média de 10% de votos brancos ou nulos. 10%. Logo, que conta você tem que fazer? Você tem que pegar 100%, tira 10%, está com 90%. Então, dos 100% que votaram, 10% são votos inválidos. Então você tem os votos válidos. Quantos? 90%. Para que alguém ganhasse no primeiro turno, seria preciso ter 50% mais um dos votos válidos. Neste caso, então, o candidato vitorioso teria, no caso de 10%, teria que ter 45% dos votos totais. Tá claro? Acho que é muito simples a aritmética aí. Tá? Se você tem 90% de votos válidos, quanto é que é 50% de 90%? 45%. Eu acho que mais fácil ainda. Ele tem que ter mais votos do que todos os outros candidatos somados. Ele tem que ter mais votos do que todos os outros candidatos somados, mas só que você tem, é importante o branco e nulo. Sim. Para você ter o total. Né? Então, o branco e nulo acaba determinando qual é o percentual de votos válidos. Se não chegar a isso, porque aí você dá para fazer uma conta. Por exemplo, se for 10%, é que aí você não precisa saber, não, o Ciro tem que ter tanto, o Alckmin tem que ter tanto, não sei o que tem que ter tanto. Não. Ele tem que ter metade mais um do total de votos válidos. É isso. Se o Bolsonaro está, segundo as últimas pesquisas, ontem, com 32, né, no Datafolha, ele teria, na atual circunstância, que ganhar pelo menos 13 pontos agora até domingo. Não é uma tarefa trivial. Que isso significaria ganhar 40% dos votos que ele obteve ao longo de toda a corrida. É muita coisa. Pode acontecer? Pode acontecer. É improvável? É improvável. Ah, mas que provável que eu não confio em pesquisas. E aí? E aí eu fico irritado com esse pensamento também, porque o Brasil está começando assim, as pessoas com um pensamento mágico, com um pensamento burro, com um pensamento estúpido, estão começando a dar o tom da conversa. Não, todas as pesquisas mentem. Primeiro que há pesquisas que são feitas por picaretas. Né? E
há pesquisas que são feitas por pessoas sérias. As pesquisas feitas por pessoas sérias, elas passam, têm as devidas ponderações, tenta-se reproduzir no universo dos pesquisados aquilo que se sabe do Brasil, segundo números do IBGE. Sim, os institutos levam em conta já a abstenção. Pode errar? Pode errar. O intervalo de confiança é de 95%, isto é, se você fizer 100 pesquisas, 95 delas dará o resultado ali, considerando as margens de erro. Há uma conversa mole sobre margem de erro também. Então aí pegam e põem a foto de uma mulher muito feia e da Gisele Bündchen e aí diz, estão empatadas segundo o Instituto tal, pela margem de erro. Tentando desqualificar as pesquisas. E desqualificar as pesquisas por quê? Venham cá. Vamos pegar o caso concreto. O bolsonarismo estava um pouco assustado até domingo. Não? Tá. Ou não estava? Tá. Porque havia uma tendência de estagnação do Bolsonaro, quiçá de queda. O Haddad estava se sustentando e no segundo turno o Bolsonaro perdia para todo mundo, menos para a Marina. Certo? Aí teve ele não no sábado, ele sim no domingo. Havia os números e os bolsonaristas entraram em ação. E entraram em ação para valer. Venham cá, os números das pesquisas serviram ou não serviram de alerta para os bolsonaristas? A pesquisa foi inútil para eles? Será que a pesquisa estava errada? Ou a pesquisa era aquilo mesmo, muito provavelmente, ali próximo daquilo, pelo menos indicando tendência, indicando fenômeno, e à medida que eles resolveram atuar, eles foram e corrigiram a coisa. Hã? Aí saiu a pesquisa na segunda-feira do Ibope, e aí veio, então, a ducha de água fria nos petistas. Porque depois do ele sim ter sido muito mais visível do que ele não, aí se criou uma expectativa de que o Haddad fosse crescer. Tivessem me lido no domingo, iam ler lá um texto em que eu disse com todas as letras, gente na rua não é voto na urna. Até porque esses movimentos, eles tendem a mobilizar pessoas mais ou menos descoladas, mais ou menos afeitas ao jogo político. Quem disse que o eleitorado é só isso? Já disse aqui, fotos de pessoas seminuas na manifestação varreram áreas, nichos do eleitorado brasileiro, como se aquilo fosse a média do comportamento das pessoas que foram para o ele não. Não era. Mas pessoas com aquelas características estavam lá. Ontem algumas pessoas ficaram bravas. Você está demonizando ele não? Eu não. Só estou dizendo, e disse, e sustento, se você quer mostrar o traseiro numa manifestação, o seu adversário usará isso contra a sua causa. É simples assim. Ainda que seja um comportamento minoritário. E a partir daí, memes outros foram se multiplicando. Ou seja, a pesquisa serviu para os bolsonaristas se organizarem. Por que eles estão falando mal de pesquisa? Não é justamente a pesquisa que os está ajudando? Quando saem os números favoráveis ao Bolsonaro e os mercados reagem positivamente, isso não cria uma onda favorável ao Bolsonaro? Quem é que cria essa onda? Não tivesse a pesquisa, só a turma da internet não ia conseguir produzir isso. Só a turma da internet não derruba dólar. Só a turma da internet não faz a bolsa subir. É a chancela de um Ibope, é a chancela de um Datafolha apontando a ascensão que consegue esse feito. E isso é bom ou é ruim para o Bolsonaro? Então por que atacar as pesquisas? Porque quando se faz esse ataque às pesquisas, o que se faz é um ataque à inteligência, o que se faz é um ataque à ciência.
sempre apontando que há sim o espaço para o erro. Tanto há a margem de erro e há, insisto, o intervalo de confiança. E se existe, pode acontecer de não dar certo, de estar tudo errado. Mas essas pesquisas estimulam movimentos de última hora. Quem diz que não? Ou não estimula? Ou a campanha bolsonarista não está usando Ibope e Datafolha para dizer vamos ganhar no primeiro turno? Por que falar mal da pesquisa? Da mesma sorte, em contrapartida, você pega agora que o Datafolha demonstrou, que reafirmou, digamos, a tendência apontada pelo Ibope, tem outro Ibope hoje, insisto, né? Também serve para os petistas se organizarem, os ciristas se organizarem. A campanha do Ciro na internet, por exemplo, está dizendo só eu venço o Bolsonaro. Não é isso? Embora no Datafolha empate técnico. Só eu venço o Bolsonaro. Portanto, petistas, votem em mim, porque eu no segundo turno bato no Bolsonaro. O Haddad não. O Haddad, claro, vai querer, ao contrário, o voto útil do Bolsonaro e do eleitor da Marina, que tende a não ser bolsonarista. Não é? Há outros candidatos que têm um perfil mais conservador, mais à direita, que estão ali com, por exemplo, Amoedo tem 3% dos votos, Meirelles 2%, Álvaro Dias 2%. Os bolsonaristas querem isso tudo já. Vai acontecer? Não vai acontecer? A ver. Só com isso também não dá, teria que pegar quase tudo do Alckmin. O Alckmin, por sua vez, vai... Então, as pesquisas instruem os partidos, os militantes, os eleitores. Tem efeito na escolha dos eleitores? Acho que tem nesse sentido que eu estou falando, mas eu não acho isso ruim. Ou isso é ruim? Você saber a consequência do seu voto é ruim? Você poder fazer uma escolha estratégica é ruim? Acho que não. Ah, mas aí a pesquisa acaba elegendo mais, acaba sendo voltado mais para quem você rejeita do que para quem você apoia. E daí? E daí? As pessoas têm o direito de escolher aquilo que elas acham que é o mal menor. Porque senão daqui a pouco, aí vão querer censurar a pesquisa também. Né? Isso tudo é conversa que serve para a guerrilha eleitoral, mas que não pode contaminar a inteligência das pessoas. E, infelizmente, contamina a inteligência de gente formada, de gente com curso universitário. Eu já ouvi barbaridades de engenheiro, de gente que faz ponte. Eu não sei como a ponte não cai na cabeça das pessoas, porque pensando daquele jeito... Eu já ouvi barbaridades de médicos. Que abrem corpos de pessoas vivas, fazendo os raciocínios mais absurdos, aderindo às teorias mais conspiratórias. Peguem o caso das urnas eletrônicas. Peguem o caso das urnas eletrônicas. Se Bolsonaro vencer, o que aconteceu? Os conspiradores das urnas decidiram não agir só porque ele denunciou? Mas onde estão os conspiradores das urnas? Foram presos, por acaso? Foram descobertos? O bunker foi descoberto? O bunker foi descoberto? Se ele ganhar, a urna vale ou não vale? Ah, não, ele disse, só vale se ele perder. Aí não vale. Não é? Então aí cessa a suspeição sobre as urnas. Ela só existe num caso. Pesquisa que me dá na frente
indica rumo à vitória. Pesquisa que me dá atrás significa conspiração. Que muitas vezes pessoas com pouco acesso à informação tenham essas desconfianças, eu acho até razoável. Né? Você explicar física quântica para quem não sabe nada de física, fica parecendo tentativa de convencer o outro que existe feitiçaria. Né? Porque você não conhece como se chegou ali, enfim. Agora, eu fico abismado quando eu vejo pessoas informadas, no mais, pessoas que ganham a vida, profissionais bem formados, né? Que são obrigados a tomar decisões racionais quando vão projetar alguma construção, quando vão mexer num abdômen para ficar num tema influente, quando vão mexer numa boca, porque dentista, quando vão ler uma radiografia, eu fico abismado que essas pessoas que tendem a usar o aporte racional resolvam aderir às teses as mais absurdas, as mais exóticas. Né? E aí sim, estimuladas antes pelo petismo e agora pelo bolsonarismo, porque eu sei o que eu enfrentei também, combatendo o PT. Combatendo o PT, que eu digo não como eu de um partido e de outro partido, mas o autoritarismo petista. Os jornalistas são os mais visados. Estaríamos todos mancomunados numa grande conspiração. E aí, assim, e qual é a prova de que estamos numa grande conspiração? O fato de a gente não escrever aquilo que eles querem ler. Olha que raciocínio sensacional. Como a gente não escreve aquilo que eles querem ler, então é conspiração. Ou melhor, alguns até podem escrever, só estão conspirando quem não escreve. Os que não escrevem. Quem escreve, não. Quem escreve só está dizendo a verdade. Então nós temos a sede da verdade de um lado, a sede da mentira de outro. Não. A minha voz está assim porque algum micro-organismo resolveu se apaixonar por esse corpo lindo e sensual, né? E os meus glóbulos brancos ficaram com ciúmes, resolveram reagir e nós estamos agora vivendo esta batalha, né? Não é porque eu estou descontente com o encaminhamento. Estou descontente? Estou, até porque eu previ isso. Tudo. Né? Agora, meu descontentamento é um descontentamento de natureza intelectual. Eu não penso com o fígado. E nem procuro arrastar pessoas que pensam com o fígado. Porque eu acho que fígado não faz parte dessa disputa. E nem deve fazer. Não é? Era isso que eu tinha a dizer a vocês, muito amorosamente. Hashtag pronto. Mandei beijinhos. O É da Coisa, na Band News FM.